Então, com essas considerações, eu já passo a palavra para o grupo temático número 3 e também gostaria de transferir a presidência dos trabalhos para o Dr. Geraldo Martins. Então, com essas considerações, grupo temático número 3 terá a oportunidade de ter 20 minutos para a sua arguição. Por gentileza. Excelentíssimo senhor doutor Antônio Sérgio Toné, nosso digníssimo Procurador-Geral de Justiça, agradeço-lhe a honra de poder substituí-lo nesses momentos em que a gente sabe que a agenda de Vossa Excelência é uma agenda sobremaneira demandada, especialmente nos tempos que estamos vivendo. Agradeço e cumprimento os colegas de banca, na pessoa de Dr. Sérgio Toné. Também quero cumprimentar toda a equipe de apoio, quero cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo, quero cumprimentar também, especialmente, a doutora Daphne Calabria da Silveira, que é a candidata que vai iniciar hoje, esta tarde de trabalhos do nosso 57º concurso para ingresso na carreira do Ministério Público. E o ponto sorteado é o controle da oferta publicitária, Lei 8.078/90. Quando me vejo essa Lei 8.078/90, muita memória me vem, mas eu quero resumir em poucas palavras, na linha do tema da pluridisciplinaridade, da transversalidade, que sempre está lembrado pelo nosso colega Antônio Joaquim, e me vem à mente o trabalho em parceria, as ações da vigilância, junto com a vigilância sanitária, desde os anos 90, desde o início do Código do Consumidor, o IPEM, o Inimetro, os bombeiros, as parcerias e ações com o Instituto Mineiro de Agropecuária em relação à qualidade de alimentos de origem animal, os trabalhos feitos na luta contra os abusos nas captações de poupança popular, lembro daquele problema do consórcio de telefones dos anos 90, os abusos dos contratos de crédito, o flagelo do superendividamento, mas hoje, agora, o nosso foco, doutora Daphne, é o controle da publicidade, que é um emblema, a onipresença da publicidade marca a nossa vida atual em todos os momentos. Nós temos as referências da nossa cultura, os valores e imagens, até mesmo da nossa cultura erótica, são oferecidas pela publicidade. Há uma manipulação, enfim, é um tema de altíssima necessidade de enfrentamento pelo Ministério Público. E eu inicio perguntando a Vossa Senhoria, doutora Daphne, o que é o princípio da veracidade da oferta publicitária? Excelência, o princípio da veracidade da oferta publicitária trata da necessidade de que a publicidade feita pelas empresas seja realizada de uma forma que demonstre uma realidade para o consumidor daquilo que ele vai adquirir. Então, na verdade, a publicidade tem que ser uma publicidade que, além de tentar produzir no consumidor a vontade de adquirir o produto, também seja verdadeira e transmita informações necessárias sobre aquele determinado produto. Isso se torna ainda mais relevante quando tratamos, por exemplo, de produtos que possuem certo grau de periculosidade. Então, o próprio CDC vai afirmar que produtos que são naturalmente periculosos, que apesar de poderem ser colocados serem colocados à venda, devem informar o consumidor acerca dessa necessidade e das possibilidades de externalidades negativas que esse produto possa produzir a quem o adquira. Além disso, o CDC também trata da necessidade de garantir ao consumidor uma publicidade que seja claramente identificável. Então, a publicidade ela não pode ser feita sob uma forma escusa pela qual o consumidor não consegue enxergar e não consegue saber que aquilo, de fato, está sendo oferecido como produto ou se aquilo é só
Voltando, um comentário na doutora novela. Daphne, a veracidade, que a senhora está indo a um outro princípio muito importante também, que é o da identificação da mensagem publicitária. Sim. Voltando aí na veracidade, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a publicidade enganosa. Ela é trazida na Lei 8.078? Em que termos a senhora pode lembrar-se dela? Sim, Excelência. O Código de Defesa do Consumidor, ele trata tanto da publicidade enganosa quanto da publicidade abusiva e veda as duas formas de publicidade. A publicidade enganosa é aquela na qual são ofertadas características ou são dadas características ao produto que não correspondem à realidade. Atualmente, a publicidade enganosa, ela se encontra numa situação na qual, às vezes, é difícil de delimitar onde começa a publicidade enganosa e até onde só houve o que no âmbito do marketing é chamado de puffing, que seria aquela sobrevalorização. Ela pode se dar na forma omissiva? Pode haver publicidade enganosa por omissão? E uma outra questão, é necessário que se prove que a vítima tenha sido induzida em erro para que se configure, para que se realize o modelo legal de publicidade enganosa? Excelência, a publicidade enganosa pode sim ser feita de forma omissiva, desde que fique demonstrado que houve uma omissão que é quase que dolosa, que a empresa de consumo sabia que deveria ter dado aquela informação, não a deu para induzir os consumidores a comprarem o produto. E, por certo, a segunda parte da pergunta, Excelência, a lei fala que seja capaz de induzir em erro. Essa que é a questão. Não é se provar a indução real. Ocorreu, realmente eu fiquei enganado, fui enganado, e só assim que se pode sancionar, até mesmo criminalmente, pode se sancionar civilmente, impondo obrigação de indenizar, etc. Há que se provar que a vítima, um número indeterminado de pessoas, tenha sido efetivamente induzida em erro? Excelência, sobre o aspecto, é importante destacar que o CDC ele já determina uma inversão do ônus da prova. Então, na verdade, o consumidor não tem que comprovar que foi induzido em erro. A alegação dele já tem uma presunção de veracidade legal, de que, uma vez comprovada que a propaganda foi enganosa, isso é o bastante para se presumir que houve a indução a erro do consumidor. Então, essa inversão do ônus da prova, ela se dá op legis ou op judice? Op legis, Excelência, ela está prevista expressamente no Código de Defesa do Consumidor, ao contrário do que acontece com o vício do produto, por exemplo, que seria a op judice. No caso de publicidade enganosa e publicidade abusiva, é uma inversão op legis, até porque, dado o número de pessoas que essa publicidade pode atingir. Porque aqui, quando falamos de publicidade abusiva, também acabamos por adentrar na seara do direito coletivo, dado que a publicidade ela atinge muito mais do que um consumidor especificadamente, mas toda uma coletividade de consumidores que foram expostos àquela propaganda. Por favor, se em caso de recusa do cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação? Sim, Excelência. Há uma norma no direito, que até inclusive do próprio direito civil também existe essa norma, que a oferta vincula o proponente. Então, uma vez feita a oferta, o proponente deve cumpri-la nos termos que foi ofertado ao consumidor. Recentemente, houve um julgado no STJ no qual ele afirmava que se essa oferta era claramente uma oferta que tinha sido feita por um erro de programação e que ela foi rapidamente retirada do ar do site da empresa, seria possível, no caso, o não cumprimento da oferta. Mas, no caso desse julgado específico, o que o STJ tentava garantir, e que é garantido pelo próprio princípio da ideia de que a obrigação obriga a proposta obriga o proponente, era a ideia da boa-fé. Porque se você está oferecendo um produto, você deve cumprir aquilo que você está oferecendo.
Então, veja que esse princípio do direito do consumidor, que também é aplicável no direito civil, ele é muito relacionado à própria boa-fé objetiva. Eu entendi. Agora, só para uma última questão, que o nosso tempo já está avançado, gostaria que a senhora explicasse o princípio da transparência, da fundamentação da mensagem publicitária. Em termos práticos, o que a lei exige dos fornecedores que fazem vincular mensagens publicitárias em razão desse princípio da transparência, da fundamentação da mensagem publicitária? A lei exige que a publicidade seja feita de uma maneira clara, que o consumidor consiga identificar que aquela é uma publicidade, então ele deve saber que está havendo uma oferta de um produto, para que ele consiga raciocinar e saber se aquilo é uma coisa que ele de fato deseja adquirir ou não, e evitando que a mensagem entre no subconsciente do consumidor. Também, nessa ideia de fundamentação da oferta publicitária, é preciso que ela indique, principalmente nos produtos que podem vir a ser nocivos, ela indique claramente as informações de contraindicações daquele produto e os riscos que eles podem gerar. Tá ótimo, doutor. Muito obrigado pelas suas respostas. Passo a palavra, então, aos nossos colegas representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Adriano e doutor Leonardo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, presidente. Em seu nome, eu cumprimento todos os seus pares, promotores, procuradores, os secretários de trabalho, doutor João Medeiros, doutora Cátia Suzane, minha colega de grupo temático, doutora Joseli, servidores dessa casa e público que nos assiste dos seus lares, trabalhos, etc. Doutora Daphne, boa tarde. Boa tarde. A senhora me ouve bem? Sim, senhor. Então tá, nós iremos arguir, eu e o doutor Leonardo Beraldo, com o tema provas em espécie. E a primeira pergunta que lhe faço é se a prova indiciária pode ser considerada uma prova hábil para o processo civil. Excelência, o processo civil ele é regido pela norma pela atipicidade das provas. Então, apesar de não haver uma especificação no Código de Processo acerca da prova indiciária, ela pode sim ser considerada pelo juiz no momento de sua decisão. Por certo que a prova indiciária, por não comprovar o fato em si, somente dar indícios da sua ocorrência, ela possui uma valoração que não é semelhante à de outras provas. Mas isso não impede que ela seja analisada pelo juiz e fundamente a eventual sentença. Até porque, dentro do processo civil, a regra é o livre convencimento motivado. Então, o juiz ele pode se valer da prova indiciária, desde que explique, fundamente, por que ele está utilizando aquela prova e desde que tenha sido dado às partes a oportunidade de debater sobre aquela prova. A senhora usou um instituto, talvez um princípio do livre convencimento. Isso ainda persiste no atual Código? Sim, Excelência. O princípio do livre convencimento motivado persiste no atual Código, mas de uma maneira mitigada. Dado que o próprio artigo, salvo melhor juízo, o artigo 7º, exige do juiz que as suas decisões veda a prolação de decisões surpresas. Então, o juiz vai ter que fundamentar, mas a sua fundamentação ela acaba por ficar vinculada ao contraditório que foi estabelecido dentro do processo. Até porque a grande vontade do nosso novo Código de Processo Civil era garantir um sistema processual mais policêntrico, no qual as partes também fossem dotadas de centralidade e tentar desviar um pouco daquela posição na qual só o juiz exercia o papel e conduzia e definia tudo conforme o seu arbítrio. Ok. Doutora Daphne, como meio de prova para o dano material, é possível a prova ser unicamente testemunhal? Excelência, a lei ela não veda a prova testemunhal para danos materiais. As vedações acerca da prova testemunhal são poucas, se referem a exigências relacionadas a contratos que só são formados por instrumentos solenes ou instrumentos formais, e também se afirma que não pode ser feita prova que exige uma perícia ou uma atividade técnica por testemunha.
testemunhas. Acontece que, em determinados casos, o dano material poderia vir a ser estabelecido por uma prova testemunhal, caso não houvesse mais uma possibilidade, por exemplo, de se realizar perícia e houvesse um claro modo de detectar qual que foi aquele dano material. Por exemplo, o banco, no caso do banco que tem a obrigação de manter aqueles termostatos dos seus recibos. Não tem mais aquele termostato, a gente consegue fazer uma prova razoável via testemunha de que houve o erro. Se tiver, mas nesse caso seria admissível. Mas, em regra, não. Até porque a prova material você vai precisar do cálculo, quantificar o que não é feito por testemunha. Então, seria uma modalidade excepcional. Uma pessoa que foi vitimada por um desastre de barragem, por exemplo, poderia essa prova ser apenas testemunhal para o dano material? Excelência, nesse caso, eu creio que seria exigível uma prova pericial, até para poder ter uma melhor, porque o dano material ele é calculado com base no efetivo dano que a parte sofreu, ou então lucro cessante, lucro da intervenção, você pode pensar, mas acaba por exigir uma prova pericial ou uma prova documental para se ter a exata noção do prejuízo que deve ser ressarcido. Ok, doutora Daphne, vamos agora para a última pergunta. Eu quero que a senhora discorra sobre a prova emprestada, conceituando-a, e quando ela poderá ser usada. A prova emprestada é aquela que é retirada de um outro procedimento, de um outro processo, e utilizada no processo em curso. Então, ela, na verdade, vem para esse processo como uma prova documental. No caso do Código Civil, não há uma vedação à utilização de provas emprestadas, desde que seja plenamente possível o estabelecimento do contraditório. Então, não se exige que as partes tenham participado do processo originário, mas se exige que elas possam discutir aquela prova naquele processo. E, mais uma vez, ela vai ser valorada enquanto uma prova documental. Não se era uma prova de outra origem, ela é modificada, ela se torna uma prova documental que foi juntada àquele processo e que vai sofrer um contraditório amplo dentro daquele processo novamente. Qual a conexão que um processo tem que ter com o outro? Com aquele que eu estou tomando a prova emprestada, com o que a ela servirá? Qual que é a conexão que tem que ter? Não a conexão do ponto de vista processual, mas do conteúdo fático. Sim. Em regra, se exige que uma das partes seja a mesma do processo originário e que o fato esteja relacionado ao fato que está sendo provado atualmente. Não se exige que sejam as duas partes, ou seja, autor e réu. Basta que um deles tenha feito parte do processo originário. Ok. Doutora Daphne, muito obrigado pelas respostas. Eu desejo-lhe boa sorte no transcorrer do concurso e passo agora ao doutor Leonardo Beraldo, que irá arguir de forma virtual. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde, Daphne. Boa tarde. Você está me ouvindo bem? Agora estou. Ótimo. Queria cumprimentar todos da banca, todos os envolvidos na pessoa do meu colega de grupo temático, Geraldo Faria, e queria ver se... eu não estou conseguindo ver a candidata pelo Teams, eu estou vendo ela só pelo YouTube. Eu queria ver se às vezes a câmera do Vandeir está desligada no Teams. Tem como você dar uma checada nisso aí, Vandeir? Ou alguém que está aí no salão? Doutor Leonardo? Oi. Vê-la quando ela começar a falar, doutor Beraldo. O senhor só vai ver a candidata assim que ela começar a responder. Pois é, eu não estou vendo ninguém, eu não vi ela durante a arguição sua, Joseli, do Adriano, não estou vendo vocês agora, a hora que vocês falam, aquela bolinha, né, até acende, mas não aparece ninguém. É como se a câmera tivesse desligada. Para mim está assim. Deve ser algum problema. Depois eu vou reiniciar o computador quando eu terminar essa arguição. Vou fazer ela agora normalmente para não perder tempo.
Depois eu reinicio, mas pelo YouTube eu estou conseguindo ver normalmente. Nós vamos verificar o que pode ser feito aqui, doutor Leonardo, aí podemos dar sequência à arguição da candidata, por gentileza. Tá ok. Então vamos lá. Daphne, eu vou lhe fazer 2 perguntas, tá? Dentro dessa temática. Primeira delas, cabe astrente na exibição de documento ou coisa? Sim, Excelência, cabe astrente na exibição de documento ou coisa. Essa é, inclusive, uma modificação do novo Código de Processo Civil que prevê expressamente essa possibilidade de cominação de multa para que o agente, principalmente quando se trata de terceiro, apresente o documento ou a coisa. Havia, salvo melhor juízo, uma súmula do STJ que vedava essa combinação de astrentes quando do processo passado, quando do Código passado, mas atualmente não há mais essa vedação. Tá certo. E deixa eu te perguntar ainda dentro dessa pergunta, você sabe se o valor da multa fica muito elevado, se ele pode ser revisto pelo Judiciário? Depois do trânsito julgado da decisão? Excelência, essa é uma questão que a doutrina e o STJ estão um pouco controvertidos, até em razão da nova norma prevista para execução de cumprimento de sentença. Porque o Código de Processo Civil, ele afirma que a multa ela pode ser revista em relação às parcelas vincendas, não às parcelas vencidas. Porém, o STJ, quando faz essa análise, ele, em regra, analisa o valor global e verifica se houve um excesso e diminui a multa por meio dessa análise global. Então, na verdade, eu creio que o STJ vai manter o posicionamento dele, já que não foi modificado até o momento, mas há essa discussão doutrinária. Tá ótimo. Segunda, as partes podem escolher o perito? O perito, Excelência? O perito. Sim, é plenamente possível que as partes escolham um perito, caso elas cheguem a um acordo, dado a possibilidade de formação de negócios processuais. Então, desde que as partes convencionem, tanto antes ou mesmo durante o processo, a escolha do perito, ela será uma escolha válida e será admitida pelo juiz. E esse negócio jurídico processual é típico ou atípico? Creio que, quando o código trata da perícia, ele não estabelece essa possibilidade. Então, seria um negócio atípico. Tem algum requisito para isso? Para que elas possam escolher o perito? Exige o requisito de que elas estejam de comum acordo. Então, na verdade, reformulando, seria um negócio típico, porque o código exige essa consensualidade entre as partes. Ou então que as duas conjuntamente demandem que terceiro escolha. Tá, ok. Daphne, obrigado pelas respostas. Senhor presidente. Muito obrigado, doutor Leonardo. Na sequência, teremos, então, a participação do grupo temático 4, que eu vejo aqui a posse do doutor Antônio Joaquim, e a ele passo a palavra. Muito obrigado, doutor Geraldo. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, doutora Daphne. Eu vou lhe pedir que faça a leitura do ponto de direito material coletivo, por favor. Claro, Excelência. O ponto diz respeito ao diálogo de fontes, moralidade administrativa e direito ao respeito de criança ou adolescente. Então, nós vamos tratar do diálogo de fontes, moralidade administrativa e direito ao respeito de criança ou adolescente. O doutor Geraldo já falou sobre os temas transversais e hoje, além da transversalidade, a gente tem um outro ponto importante, que é a questão da hermenêutica. Nós vamos começar recordando alguns conceitos gerais, embora eu sempre tenho dito, a memorização não é importante nessa etapa,
mas a série de perguntas, eu sempre tenho feito 3 perguntas, uma primeira buscando alguns conceitos, depois situando esses conceitos em um sistema maior e depois a aplicação. E o mais importante é exatamente a aplicação. E aqui hoje nós temos um cruzamento de temas ligados à hermenêutica, que necessita, né, sempre de upgrade. É claro que a gente trabalha ainda com aqueles conceitos do século XIX, da escola da exegese, da escola histórica, com interpretações literal, sistemática, pandectística, hermenêutica bíblica, né? Mas a gente precisa se atualizar com a semiótica jurídica, com as teorias da linguagem, com a hermenêutica diatópica, enfim. É importante que a senhora fique à vontade para expor os seus conhecimentos de interpretação e aplicação do direito. Então, nós vamos começar com alguns conceitos para poder trabalhar com eles. Seria o conceito mesmo de moralidade administrativa e o conceito do direito ao respeito. Por favor. Excelência, o conceito de moralidade administrativa é um conceito que não é pré-definido, então ele acaba por estar sempre sujeito ao caso concreto, a uma análise concreta do que está acontecendo ali, mas, por óbvio, ele tem bases objetivas para que podem ajudar o intérprete na sua verificação. Esse conceito de moralidade administrativa, ele remonta, salvo melhor juízo, à França e foi elaborado pela primeira vez por Maurice Hariu. Então, na verdade, se verificava a moralidade administrativa em um primeiro momento como uma moralidade quase que semelhante à legalidade. Posteriormente, a moralidade ela foi elevada a um outro patamar, então ela vai além da legalidade. A moralidade ela diz respeito não só ao fato de seguir as leis, mas o próprio espírito das leis, a ideia de uma conduta proba, a ideia de uma conduta que segue a boa-fé objetiva, a ideia de uma conduta que vê o bem comum. E aqui nós chegamos em um outro ponto de extrema importância para o direito coletivo, em especial, que se dá a partir da análise do que seria esse bem comum, o que seria esse bem coletivo, que acaba por sofrer, como o senhor bem ressaltou na sua pergunta, que são analisados muitas vezes conforme conceitos do século XIX que atualmente já não correspondem à nossa sociedade. E é preciso diferenciar o bem coletivo do bem individual. É preciso que Está muito boa a sua exposição da moralidade, mas vamos passar então o direito ao respeito, porque a gente tem um tempo limitado. Claro, eu tinha esquecido da segunda parte, excelência, desculpa. No que tange o direito ao respeito, ele previsto aqui no ECA, e ele está muito relacionado à dignidade humana. Então, é um respeito para na criação das crianças e dos adolescentes, mas por óbvio que esse direito ao respeito também pode ser abrangido, e se adotarmos aqui talvez um paradigma ambiental, podemos pensar em um direito ao respeito até mesmo em relação àquelas coisas que são vistas somente como objeto e não como sujeito de direito. Então, atualmente se fala talvez em direito ao respeito ao meio ambiente, em direito ao respeito ao rio, em direito ao respeito a diversas entes e seres vivos que compõem o nosso mundo. Tá ótimo. Vamos seguir. Então, a partir desses 2 pontos, a moralidade administrativa e o direito ao respeito, o outro elemento do nosso ponto é o diálogo das fontes. Eu vou lhe pedir que explique em que consiste essa técnica de diálogo de fontes e quais são os tipos de diálogo e como é que se encaixaria então esse diálogo entre a lei de improbidade e o Estatuto da Criança. Sim, claro, excelência.
A teoria do diálogo das fontes, ela visa melhorar a interpretação e integração do ordenamento jurídico. Então, ela se baseia na ideia de que determinados diplomas possuem princípios centrais que são comuns a eles. Então, na verdade, não seria, seria possível utilizar de institutos que estão previstos, talvez, no ECA, para aplicar medidas protetivas também no âmbito da violência contra a mulher, ou no âmbito da violência contra o idoso. Ou seria possível pensar num diálogo de fontes entre direito civil e direito do consumidor, baseando-se aqui na boa-fé objetiva, a título exemplificativo. Então, na verdade, ele parte dessa ideia de que o ordenamento jurídico ele deve ser visto como um todo, de uma maneira íntegra, e, a partir dessa visão do ordenamento jurídico, é possível se utilizar de institutos que estão previstos em diplomas normativos diferentes para se garantir uma tutela adequada ao direito que está em questão. Especificamente no que tange o ECA e o conceito de moralidade administrativa e de improbidade, é claro, consigo perceber claramente uma necessidade de interpretação do diálogo das fontes, principalmente em relação àquelas crianças que estão sujeitas a medidas socioeducativas, medidas protetivas e que estão ou então em programas de acolhimento do Estado e que acabam por ter um relacionamento com o administrador mais próximo. Então, não bastaria para a configuração da moralidade administrativa que o administrador seguisse as regras legais previstas, por exemplo, em relação ao orçamento do acolhimento da criança. Ele deveria ir além, ele deveria garantir o respeito, e o respeito aqui, imaginando um respeito enquanto capacidade da criança ter um desenvolvimento adequado. Então... Perfeito. Vamos à última questão, que é uma questão prática, então. A senhora, como promotora, se depara com a situação seguinte. Um professor é afastado da rede municipal de ensino porque assediou uma aluna de 13 anos, assédio sexual. Após afastado, ele é aprovado em um concurso para o cargo de professor no Estado. Ele pode assumir esse cargo? Por quê? Como é que você agiria? Digamos, a senhora entra com uma ação de improbidade e quer também a proteção coletiva já no início do processo. A senhora quer uma tutela antecipada para poder afastá-lo, impedi-lo de estar na sala de aula. Como é que se daria nesse caso a sua fundamentação? Excelência, sob a análise da improbidade, é sabido que os tribunais superiores eles têm uma jurisprudência que ainda não está firmada, mas no sentido de que só poderia ocorrer o afastamento daquele agente se o ato de improbidade tivesse sido praticado naquele cargo, não havendo essa comunicação com cargos posteriores. Ocorre que, no caso que o senhor está narrando, a gravidade e o perigo de que esse senhor assuma um outro cargo de professor é patente. E ele claramente demonstrou, ao assediar a primeira aluna de apenas 13 anos, que ele não possui idoneidade para poder exercer o cargo de professor, que é um cargo que envolve a lida diária com adolescentes, com pessoas que estão formando o seu caráter e que, se sofrem assédios, podem ter a sua vida inteira comprometida. Até hoje não se sabe o impacto que um assédio sexual em uma criança e em um adolescente pode gerar no futuro dessa pessoa. O tanto que isso vai impedir que ela consiga se desenvolver plenamente. Então, haveria uma violação gritante da dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios basilares da Constituição da República, e que, nesse caso específico, imporia que este agente não pudesse assumir a posição de professor nessa nova escola. Então, eu faria um pedido cautelar na ação de improbidade, fundamentando com base em todos esses princípios, fundamentando também com base no artigo 226 da Constituição,
que define que deve haver uma prioridade absoluta da criança e do adolescente, e, com base nisso, alegaria que ele não tem idoneidade moral para poder assumir esse novo cargo nessa nova escola. Muito bom, muito obrigado, doutora Daphne. Aqui nós estamos em um dos R's, né? O direito ao respeito e o direito à dignidade. Muito bom. Eu agradeço e passo a palavra à doutora Célia Beatriz, que vai prosseguir com a sua prova. Muito obrigado. Eu que agradeço, excelência. Obrigada, Joaquim. Eu também gostaria de iniciar cumprimentando a todos que participam da realização dessa prova, do 57º concurso para ingresso na carreira do Ministério Público, e o faço a pessoa da competente e brilhante promotora de justiça, minha colega Maria Fernanda Fonseca, a quem eu sinceramente desejo muitas felicidades. Cumprimento aos que nos assistem, e especialmente a doutora Daphne. A senhora já deu uma olhada no ponto de direito processual coletivo? Sim, tutela de urgência, tutela de segurança, tutela de evidência e tutela inibitória. Isso, a gente pode começar? Claro, excelência. Doutora Daphne, a assertiva de que o pedido para concessão da medida cautelar de indisponibilidade de bens, formulado em ação de improbidade administrativa, com fulcro no artigo 7º da Lei 8429/92, tem natureza de tutela de urgência, está correta? Excelência, conforme doutrina majoritária, essa assertiva estaria incorreta, dado que é o caso de tutela de evidência e não tutela de urgência. Isso porque, quando é feita esse pedido de indisponibilidade de bens, o autor não precisa demonstrar o perículo in mora. Então, já há uma presunção legal da urgência, uma presunção legal de que a não concessão dessa tutela cautelar pode culminar em uma impossibilidade de reparação do dano causado pelo ato de improbidade, e daí, com base nesse dispositivo, se afirma a doutrina majoritária que, na verdade, ele seria uma espécie de tutela de evidência, que é aquela que inverte o ônus do tempo do processo. Doutora Daphne, eu gostaria que a senhora me desse 2 exemplos práticos do uso da tutela inibitória no processo coletivo. Excelência, a tutela inibitória é aquela que visa a remoção de um ato ilícito, a remoção ou evitar um ato ilícito. Então, mais do que preocupada com o dano, ela se preocupa com o ato daquele que o faz. Então, ela acaba por estar relacionada também a questões objetivas. A tutela inibitória é muito utilizada dentro de matérias ambientais. Então, você pode utilizá-la para evitar uma determinada conduta que pode vir causar uma lesão ao meio ambiente que não se sabe as consequências que ela geraria. Então, aí acaba por se relacionar ao próprio princípio da precaução. Em um outro exemplo, seria também que ela é muito utilizada em casos de, por exemplo, de direito de vizinhança, quando vai se construir em uma determinada zona da cidade e que naquela zona é vedada aquele tipo de construção. Então, se utiliza da tutela inibitória para impedir que essa construção se inicie e os danos que da sua construção poderiam advir para os moradores daquela zona urbana. Ok. A gente pode dizer que a tutela inibitória é uma espécie de tutela cautelar? Excelência, a tutela inibitória, ela possui alguns aspectos de tutela cautelar, mas creio que ela esteja mais relacionada à satisfatividade do direito do que à própria... Perdão. Estaria relacionada? A satisfazer o direito do que a própria cautela do objeto do processo. Então, por meio da tutela inibitória, ela, nesse ponto, se assemelharia quase que a uma tutela de urgência. Vamos lá. Doutora Daphne, em uma ação cautelar preparatória de ação de improbidade administrativa, foram concedidas liminares de quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico dos vários agentes públicos envolvidos no ato ímprobo questionado. As decisões foram cumpridas em momentos distintos. Qual que é o termo inicial para a contagem do prazo de 30 dias previsto para o ajuizamento da ação principal? A senhora pode repetir? Vamos lá. Uma ação cautelar preparatória da ação de improbidade. Foram concedidas liminares de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico dos vários agentes públicos envolvidos naquele ato ímprobo questionado. As decisões foram cumpridas em momentos distintos.
qual que é o termo inicial para a contagem do prazo de 30 dias previsto para o ajuizamento da ação principal? Eu ajuizei a cautelar, cumpriu a liminar, qual que é o prazo para a ação principal? A partir de quando começa a contar esse prazo? Excelência, creio que esse prazo se iniciaria com o cumprimento da última decisão, que é aquela referente a última decisão. A última decisão liminar. Tá. Dado que é ali que foi de fato completou-se o ciclo da liminar requerida. E, para a gente terminar, eu gostaria que a senhora comentasse sobre a eventual possibilidade da concessão da tutela de urgência antes da admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas. Se a senhora acha possível? Excelência, creio que seja possível a concessão de tutela de urgência antes do incidente de demandas repetitivas, dado que esse incidente ele normalmente é prolongado, porque ele envolve a decisão ou de um tribunal ou, na maior parte dos casos, do próprio STJ. E é sabido e conhecido por todos que os tribunais possuem uma certa sobrecarga de trabalho que acaba por exigir um prazo longo para que se dê essa decisão, especialmente em incidentes de demandas repetitivas, quando a participação da sociedade civil é tão importante, dado que vai formar um precedente obrigatório. Então, não se poderia imaginar que o judiciário daria essa decisão de uma maneira sem que houvesse um efetivo controle, um efetivo contraditório, sem que fosse uma decisão muito bem pensada. Então, considerando todas essas características e o fato de que a paralisação dos processos que a admissão do IRDR impõe, creio que, em muitos casos, haveriam situações de urgência que demandariam essa tutela antecipada. Entendi. Muito obrigada. A gente vai continuar de forma virtual com o doutor Leonardo. Boa sorte para a senhora. Obrigada, excelência. Obrigado, doutora Célia. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos na pessoa do presidente, do doutor Geraldo. Eu também aproveito para parabenizar a doutora Maria Fernanda pela passagem do aniversário. Gostaria de registrar também o agradecimento aos doutores Leonardo Cabral e doutora Usana, diretor da Secretaria da Promotoria de Valadares e coordenadora das Promotorias Ambientais do Rio Doce, pela gentileza do oferecimento das instalações para que eu pudesse participar da prova. Boa tarde, doutora Daphne. Boa tarde, excelência. A senhora está me ouvindo bem? Sim. Ok. Então, vamos às perguntas. Primeira pergunta. Em uma ação civil pública em que se pede uma liminar para suspensão da eficácia de um decreto municipal que autorizou a doação de uma área pública institucional a uma associação privada, a senhora entende ser necessária a prévia oitiva dos requeridos? Sim ou não e por quê? Excelência, a lei que trata da concessão de liminares contra a fazenda pública define a necessidade de oitiva prévia dos requeridos. Ocorre que, se há um entendimento doutrinário e até mesmo já jurisprudencial que afirma que essa obrigatoriedade de oitiva da fazenda pública não é imposta aos processos coletivos, como esse que o senhor citou, que seria caso de uma ACP e tratando de direito difuso, dado que, nesse caso, a proteção que o processo busca é do próprio patrimônio público. Então, como o próprio processo já busca o interesse público primário, não seria necessário a oitiva da fazenda pública para que se assegurasse a proteção a esse mesmo interesse. Nesse caso em que eu perguntei, a senhora, como promotora, a senhora faria requerimento para oitiva ou não, com base nesse entendimento que a senhora acaba de citar? É uma área... O senhor poderia repetir aonde que está essa área institucional? É uma área institucional e essa área ela
foi dada, né, ou foi doada para uma associação privada. Tá? Então, a senhora vai ingressar com uma ação e pede uma liminar para suspensão da eficácia desse decreto. Ela não houve lei autorizativa. A questão diz respeito mesmo à oitiva, né? A senhora estava mencionando que existe um entendimento de não ser necessário. Aí eu pergunto, a senhora como promotora, então, não faria requerimento para a oitiva da pessoa de direito público? É isso? Excelência, dado o fato de que já houve o decreto e o risco, apesar de não ser um risco tão grande, eu faria o requerimento liminar sem a oitiva e, posteriormente, a oitiva da Fazenda Pública, para evitar qualquer dano. Sim, a senhora saberia informar qual o princípio que permite a decisão sem essa oitiva? O princípio da indisponibilidade do interesse público, o princípio da primazia da efetividade no processo coletivo. Podemos pensar também no princípio da... princípio da indisponibilidade, princípio da... Esses são os dois que me recordo no momento, Excelência. Ok, vamos à próxima pergunta, então. A senhora entende possível a execução provisória da multa diária devida em razão do descumprimento da decisão liminar em ação civil pública? Em que termos? Excelência, há uma vedação expressa na lei de ECP a esse cumprimento da multa provisória. Então, na verdade, ela só pode ocorrer o seu cumprimento após o trânsito em julgado. Porém, entendo que, apesar dessa previsão na lei, é possível que ocorra já as fases relativas não à execução da multa em si, mas que já seja possível arrecadar os valores da multa, mas só seriam disponibilizados após o trânsito em julgado. Ok, vamos à próxima e última. Concedida a tutela antecipada, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Civil, vamos imaginar que era uma situação de emergência, de urgência, que era contemporânea, né, à propositura daquela ação, e de sorte que a petição inicial ela se limitou ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final. O que acontece se o autor emendar a inicial e o réu não recorrer? O senhor pode repetir? Claro. Concedida a tutela antecipada, nos termos do artigo 303 do CPC. A situação de urgência contemporânea à propositura da ação. De modo que a petição inicial limitou-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final. Essa é a situação. O que acontece nessa situação se o autor emendar a inicial e o réu não recorrer? Excelência, o caso tratado pelo senhor diz respeito às tutelas de caráter antecedente, que agora estão previstas no Código de Processo Civil e, sendo uma tutela de urgência, se sujeita ao princípio da estabilização da demanda. Então, no caso narrado, caso não haja o recurso do réu, haveria essa estabilização e seria possível o cumprimento já da sentença. Haveria um título executivo que seria somente passível de desconstituição via ação anulatória. É claro que é possível que há uma discussão dentro do STJ se seria necessário, de fato, um recurso ou se bastaria uma contestação. Mas, não havendo nenhum dos dois, haveria essa estabilização da demanda, que é possível de ocorrer mesmo em processos coletivos. Não há uma vedação. E o feito deve ser extinto nessa hipótese? Sim, Excelência. Há uma resolução do feito com julgamento de mérito. Ok, doutora. Doutora Daphne, obrigado. Boa sorte. E eu devolvo a palavra ao presidente, doutor Geraldo. Muito obrigado, doutor Leonardo. Alô? Alô, peraí, apareci. Muito obrigado, doutor Leonardo. Agora vamos pedir a participação do grupo temático número 1,
representado pelos doutores Renato Franco, Marcos Pereira e Fábio Reis. Por gentileza, o grupo temático 1. Doutor Fábio, nos ouve? Doutor Fábio? Olá. Oi, não, só para verificar se o senhor está conosco, nos ouvindo. Aí sim, parece perfeito. Que vamos iniciar com... Parece remotamente, doutor. Ok, Fábio. não, perfeito, não, eu sei que sim, presidente. Só para verificar se está conectado, se está tudo ok. Joia. Tá. Obrigado. Legal. Sim, assim que estiverem prontos, por gentileza, podem começar aí, o doutor Renato, doutor Marcos, doutor Fábio. Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, muito boa tarde a Vossa Excelência, boa tarde, doutor João, doutora, e todos que nos ouvem e veem. De acordo com o ponto sorteado, aqui em Direito Constitucional ficou Constituição e Princípios Constitucionais. Confere? Confere, Excelência. Primeira questão, doutora. Qual a ideologia que a Constituição de 88 adotou? Excelência, a Constituição de 1988, ela é uma Constituição compromissória e ela acaba por adotar diversas ideologias, mas dando sempre destaque ao Estado social. Então, na verdade, a Constituição, ela, por certo, adota um regime capitalista com a livre iniciativa, mas garante, por meio de diversos dispositivos, inclusive os princípios constitucionais e os objetivos da República, a necessidade de formulação de um Estado social no qual sejam atendidos as garantias da população. Então, e necessidades básicas. Aí aqui vai no intuito de objetivos de erradicar a pobreza, diminuir desigualdade, eliminar as situações de racismo e discriminação. Então, podemos dizer que a Constituição ela tem esse caráter social. Ok. Segunda questão. A diferença entre Estado de Direito liberal e Estado democrático de direito? Sim, Excelência, há uma diferença considerável entre ambos. Podemos afirmar que o Estado liberal ele surgiu a partir da Revolução Francesa, e a ideia do Estado liberal era garantir os direitos de primeira dimensão, à população, uma possibilidade de voto, delimitar os poderes daquele que era considerado um soberano absoluto. Então, ele visava essas garantias relacionadas à propriedade, basicamente. Ocorre que o desenvolvimento desse Estado liberal demonstrou que ele não era o suficiente para atender às demandas da população, que continuaram oprimidas como eram antigamente no Estado absolutista. Então, houve ainda, mesmo no Estado liberal, um abuso do poder econômico. As classes mais baixas da população se sujeitavam a jornadas de trabalho exorbitantes, elas não possuíam direitos trabalhistas, as mulheres não possuíam direitos, por exemplo, relacionados à gravidez. Então, houve a necessidade, não havia saúde, não havia educação. Então, houve a necessidade, por meio de lutas, e quando digo lutas, realmente lutas assim, travadas pelo povo, para garantir um direito social básico, mínimo, direito a uma vida digna. Então, isso foi feito ao longo dos séculos, ao longo de diversas batalhas que foram extremamente importantes. Tivemos a Constituição de Weimar, tivemos a Constituição russa do Estado comunista, que acabou por implementar uma obrigação nos Estados liberais de melhorar a qualidade de vida da sua própria população, os horrores da Segunda Guerra Mundial, e chegamos finalmente em um Estado no qual era garantido à população não só esse direito de primeira dimensão, esse direito ao voto, mas também os direitos sociais mínimos, os direitos sociais básicos. E é aí que se encontra o Estado social, o Estado democrático de direito.
ele visa garantir que a população, de fato, seja reconhecida enquanto cidadã, e cidadã que tem a possibilidade de influir nos poderes e para tanto, se reconhece a essas pessoas os direitos básicos e os direitos mínimos que elas necessitam. Então, se reconhece saúde, se reconhece educação e também o voto e a propriedade. Ok. Uma última questão. Os atos das disposições constitucionais transitórias possuem normatividade? E em que alcance, se sim, e não, por quê? Excelência, sim, os atos das disposições transitórias possuem normatividade, eles integram o corpo da Constituição, então são normas primárias com normatividade. Por certo, existem algumas normas nesse corpo dos atos de disposições transitórias que já encontram com a sua efetividade exaurida, posto que elas já exerceram o que elas tinham sido, as funções para as quais elas tinham sido elaboradas. Mas isso não corresponde a todas as normas ali presentes. Existem normas previstas nos atos de disposição transitória que ainda não foram implementadas. E, enquanto a essas, eles possuem normatividade tanto no sentido de uma normatividade negativa quanto positiva. Então, elas acabam por limitar o legislador, que não pode atuar de uma forma contrária àquelas normas, como também revoga as normas que são contrárias a ela e, ao mesmo tempo, impõe uma necessidade de regulamentá-las e torná-las efetivas. Ok, muito obrigado, doutora. Eu vou passar a palavra ao doutor Marcos. Daphne, tudo bem? Tudo bem, excelência. Na divisão dos pontos, eu fiquei incumbido de realizar as perguntas sobre a administração pública, dentro do grupo temático 1, tá? Serão 4 perguntas, algumas delas subdivididas, tá? Muito bem. Primeira. O que é a administração patrimonialista? Excelência, a administração patrimonialista é aquela na qual há uma confusão entre o público e o privado. Então, na verdade, o administrador, ao invés de se preocupar com o interesse público, usa da sua posição de governo, dos privilégios que possui, para poder dar benefícios aos seus... Satisfeito com essa primeira resposta. Passemos ao subitem agora. Por que não é correta a expressão administração pública patrimonialista? Excelência, a expressão não é correta porque na administração patrimonialista não há uma administração pública, dado que ela é uma administração voltada para os interesses privados. Perfeito. Terceiro item. Cite 2 exemplos de patrimonialismo na administração pública. Podemos citar as práticas de coronelismo, que existem no Brasil até hoje, infelizmente. Podemos citar o mandonismo, talvez as práticas de nepotismo também são práticas relacionadas à administração patrimonialista. Muito bem. Vamos, então, para a questão 2. Que também tem alguns subitens, tá? Qual o modelo de administração pública delineado na ordem constitucional brasileira? Excelência, a ordem constitucional brasileira ela adota parâmetros da administração pública gerencial, mas também há normas que demonstram uma administração pública burocrática. Muito bem, vamos lá. Subsistem, já foi parcialmente respondido, inclusive, subsistem na Constituição de 88 normas jurídicas constitucionais oriundas do modelo burocrático? Sim, excelência, subsistem. Por exemplo? Posso citar, por exemplo, a norma relativa ao concurso público. A exigência de concurso público é uma norma que advém da administração burocrática. E para finalizarmos essa questão, existem na academia vozes
que defendem outros modelos atuais de administração pública, como os modelos dialógico, propulsivo e incitador. Por que esses modelos, e notadamente, na sua resposta, eu peço para que se concentre no dialógico, que possui forte lastro na teoria discursiva de Habermas, não são abraçados pela maior parte da doutrina? Por que nós não falamos em reforma dialógica do Estado e sim em reforma gerencial, que é o modelo predominante mesmo? Sua resposta primeira foi correta. Mas eu gostaria de saber uma visão raciocinada, justificada juridicamente. Por que... Excelência, quanto à administração dialógica, por certo, ela também não está completamente afastada da nossa Constituição. Em diversos momentos, a Constituição ela traz essa necessidade de uma administração que esteja disposta a dialogar, a buscar o consenso com os administrados. Porém... Raciocinando, o consenso é apenas uma possibilidade. Sim. Ele é elemento central da ordem jurídica? Não, ele não é o elemento central da ordem jurídica. E mais do que essa questão do consenso, se dentro da teoria do discurso de Habermas, que o senhor citou, é necessário que haja dentro da população uma concepção de interesse público muito bem internalizada, para que dentro desses discursos, de fato, as pessoas que estão ali debatendo busquem o melhor para o público e não para o privado. E, infelizmente, a população brasileira, e isso é uma crítica que é feita, por muitas razões e razões diversas, ainda não possui esse nível de internalização do conceito do que é público e do que é privado. Não é muito bem separado isso ainda dentro da administração brasileira. Então, essa adoção de uma administração dialógica, ela, na verdade, poderia acabar por produzir retrocessos, ao invés de produzir avanços. Questão 3. A administração pública atual pode se valer de organizações sociais para a consecução de suas finalidades. Sim. Né? Como é instrumentalizada, em regra, a relação jurídica bilateral entre administração pública e terceiro setor? Excelência, em regra, a administração pública forma com o terceiro setor termos de parceria. E aí, por meio desses termos de parceria, eles definem o objeto que vai ser buscado pelo terceiro setor e a administração pode ou não fazer repasses de verbas ao terceiro setor para que ele busque essa finalidade pública. Então, dentro das entidades do terceiro setor, existem as cidades do Sistema S, que, por uma previsão constitucional, já vão receber recursos advindos das contribuições sociais, mas existem também as organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse público e as organizações civis. Então, com todas essas, a administração forma termos de parceria, ou então, no caso das organizações sociais, seriam contratos de gestão. Contratos de gestão, tá. Para as organizações sociais. Né? Isso, contratos de gestão. Última pergunta. Qual o papel relevante do contrato de desempenho na administração pública? Quer que eu contextualize essa pergunta ou ela já é suficiente para a sua resposta? Excelência, o senhor se refere, por exemplo, aos contratos de gestões formados com as agências executivas? Eu me refiro ao parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição. Sim. No parágrafo 8º, a Constituição também prevê essa formação de contratos de gestão, mas, na verdade, aqui são contratos de gestões diferentes daqueles que são formalizados com as organizações sociais, dado que são feitos entre órgãos da administração pública, até um grande debate doutrinário se o próprio termo contrato seria correto de ser utilizado, dado que os órgãos não possuem personalidade jurídica, e, por meio desses contratos, são criadas agências executivas pelos quais há uma busca de efetividade e eficiência. Estou satisfeito com a resposta já. Desejo muito boa sorte à candidata no restante do concurso. Agora eu passo a palavra ao colega Fábio, integrante do grupo temático 1. Doutor Fábio, nos ouve? Doutor Marcos, obrigado. Obrigado pela passar a palavra. Cumprimento a todos os integrantes da banca
na pessoa da nossa querida doutora Maria Fernanda. Doutora Daphne, tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia, Excelência. Vamos aqui no último ponto do grupo 1, sobre Ministério Público e Direitos Humanos, e eu estava vendo que a senhora tem especialização em Direito Internacional Privado, então eu acredito que essas perguntas aqui serão muito simples para a senhora responder. Tá certo? Podemos começar? Sim, Excelência. Vamos lá. A primeira pergunta tem a ver com a distinção entre povo e nação. A senhora sabe que no início da teoria do constitucionalismo, da teoria do poder constituinte, Manuel Salles ele entendia que o titular do poder constituinte era a nação, enquanto que, modernamente, Jelinek e outros autores constitucionalistas já reputam o titular do poder constituinte como sendo o povo. Então, a pergunta que eu faço à senhora é muito simples. Qual a distinção entre povo e nação e pátria? O que seria pátria? Excelência, o conceito de nação, ele se liga à ideia de nacionalidade. Então, seria um vínculo daqueles que possuem a nacionalidade do Estado. Então, seria mais um vínculo formal, um vínculo jurídico, do que um vínculo de fato afetivo ou um vínculo com a busca de uma melhora daquele Estado, a busca de uma atuação política. Então, e é aí que se distingue do conceito de povo, porque o povo é aquele que tem esse vínculo não só relacionado à sua nacionalidade, ele tem um vínculo de um sentimento de pertencimento àquele Estado, um sentimento de pertencimento que vai muito além da sua origem. Ele é um sentimento de pertencimento que envolve questões culturais, questões étnicas, questões as mais diversas questões possíveis, em realidade. E aí... Perfeito. E o que seria pátria nesse contexto? E aí vem a ideia de pátria, que seria, na verdade, o Estado com o qual aquele povo possui esse sentimento de pertencimento. Então, esse Estado com o qual eu mantenho esse sentimento de pertencimento é a minha pátria. Ele não é somente o Estado do qual eu sou nacional, ele é a minha pátria. Perfeito, está ótimo. Agora, entrando definitivamente no direito internacional, constitucional, mas internacional, a pergunta é simples para a senhora responder. O que seria o poder constituinte supranacional e quem seria o titular deste poder constituinte? O poder constituinte supranacional diz respeito àquele poder exercido por todos os cidadãos do mundo. Então, referentes a situações que acabam por influenciar na vida de todos. Por exemplo, questões ambientais, que hoje em dia já se sabe, geram um impacto não só no país ou na região que elas ocorrem, o impacto é muito maior. O aquecimento global, por exemplo, é um problema mundial, não é um problema brasileiro. Isso exige uma cooperação mundial. Por certo que a ideia de constituinte supranacional ela ainda está em desenvolvimento, dado que, apesar dos avanços do direito internacional, ele ainda é muito ligado às ideias de Estado-nação, que são ideias antigas. E os Estados eles têm essa dificuldade em ceder parte da sua soberania para as organizações nacionais e se comprometerem em tratados. Então, a situação ela acaba por ficar um pouco mais complexa quando se pensam em poder constituinte supranacional. Mas, de qualquer modo, é aquele que é exercido por toda a população mundial via essas organizações ou mesmo via tribunais internacionais e que delimitam o espaço de atuação do poder nacional. Perfeito. Está ótimo. A senhora disse muito bem que o poder constituinte supranacional ele tem por base aí direitos, interesses que seriam mundiais. E desses interesses, com essa característica da universalidade, estão os direitos humanos. E as duas próximas perguntas dizem respeito a direitos humanos,
num tratamento universal. Primeira pergunta é se a senhora pode fazer, para mim, a diferenciação entre asilo e refúgio. Sim, Excelência, existe uma diferenciação jurídica. O asilo é um status que é concedido àqueles que buscam, que são forçados a sair do seu estado em razão de perseguições políticas, em razões de perseguições econômicas. Então, eles buscam esse asilo. Existe um tratado internacional que regulamenta a concessão de asilo, está previsto na Constituição brasileira que o Brasil dará asilo aos perseguidos. E, por um outro lado, o conceito de refugiados, ele não detém essa normatividade que o asilo possui. Então, na verdade, os refugiados também são aqueles que são forçados a sair do seu estado por razões diversas de uma perseguição política. Hoje em dia se fala muito em refugiados ambientais, dada essa falta de normatização no assunto refugiados, que, sim, por óbvio, existem documentos da ONU, existem alguns documentos do próprio Estado que reconhecem a situação de refúgio, mas, em regra, não há um documento internacional cogente como acontece com o asilo. É um instituto um pouco mais... Sem regulamentação. Perdão? Eu acho que a senhora quer dizer que o refúgio ele não tem uma regulamentação Isso, exatamente. Normativa expressa, até porque ele é baseado, de fato, em situações humanistas, né? Ou seja, exatamente. A grave violação de direitos humanos é que provoca que os Estados-nação tenham essa obrigação jurídica de receber qualquer pessoa de qualquer nacionalidade. E aí a gente rompe um pouco essa ideia de Estado-nação, e de pátria, meio que aquilo que John Lennon sempre disse de fim das fronteiras. E aí nessa esteira da violação a direitos humanos e da obrigação humanitária dos países em geral de receber as pessoas, os refugiados, aconteceu há pouco tempo atrás, no ano de 2019, um fato envolvendo refugiados vindo da Venezuela para o Brasil, entrando pelo estado de Roraima. E naquela oportunidade, o presidente da República mandou fechar por alguns dias a fronteira, de forma a impedir que essas pessoas ingressassem no Brasil. Nós sabemos, doutora, que o asilo ele é um ato discricionário do presidente da República. Mas a última pergunta que eu lhe faço é se o refúgio também é um ato discricionário e qual seria, então, esse fundamento jurídico para que o presidente ou que um Estado receba outras pessoas de outros países. Excelência, o fundamento jurídico está relacionado à própria dignidade da pessoa humana. Então, no caso, não há uma discricionariedade do presidente em decidir se vai ou não vai receber refugiados. Uma vez comprovada a situação de violação de direitos humanos ou de violação de outros direitos de igual estatura, há uma obrigação do Estado em receber esses refugiados. Essa obrigação, inclusive, assumida perante a ONU, então é uma obrigação internacional, mas também perante a nossa própria Constituição, quando ela trata da dignidade da pessoa humana, e ela se torna extremamente necessária, dado que a vida possui um status elevado dentro do nosso ordenamento jurídico. Ela é um maior direito fundamental, porque sem a vida você não consegue exercer nada. E aqui nós sabemos que já está superada a ideia de que direitos fundamentais são só para os brasileiros, não seriam exercidos por quem não é brasileiro. Não, eles são direitos humanos, são exercidos pelos brasileiros e pelos estrangeiros. Então, na verdade, o presidente ele não tem essa discricionariedade para decidir se vai ou não vai dar refúgio para aqueles que necessitam. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Parabéns pelas suas respostas. Lhe desejo boa sorte na continuidade do certame. E devolvo a palavra ao nosso presidente, doutor Geraldo de Faria. Muito obrigado, doutor Fábio, e aos demais componentes do Grupo Temático número 1. E, na sequência, teremos a participação do Grupo Temático número 2,
com a doutora Maria Fernanda, aniversariante, nossa querida doutora de Justiça, doutora Maria Fernanda, parabéns. E ao doutor André Baldino também terá a palavra para prosseguimento das atribuições. Grupo 2, por gentileza. Boa tarde, gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa do nosso presidente, doutor Geraldo de Faria, agradecer o carinho dos colegas pelas gentis palavras de felicitações. Nesse tempo de isolamento é muito bom poder contar com esse carinho, né? Doutora Daphne, boa tarde. Boa tarde, excelência. Doutora, o nosso ponto é em direito penal, consumação em tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz, concurso de pessoas, aspectos penais da Lei 9.503, que é o nosso Código de Trânsito. É por ele que nós vamos começar, doutora. No seguinte caso, o indivíduo A entrega a direção de um veículo ao indivíduo B, que é inabilitado. E o indivíduo B é abordado em uma blitz policial de rotina, dirigindo de forma normal, sem gerar perigo de dano. Eu gostaria que a senhora fizesse a tipificação da conduta de A e B, por favor. Excelência, A irá responder pelo delito de entregar veículo a quem não está habilitado, dado que essa é um tipo penal de perigo abstrato. Então, pouco importa se o agente estava dirigindo de uma maneira a gerar perigo de dano ou não para a tipificação do delito. Já no caso de B, não haverá crime, posto que para a condução ela só é declarada criminosa quando gera-se o perigo de dano. Então, ali nós temos um crime de perigo concreto, não um perigo abstrato, como seria no caso de A. Perfeito, doutora. Próxima pergunta. O que se entende por ponte de ouro antecipada? Excelência, a ponte de ouro, ela faz referência à desistência voluntária e ao arrependimento eficaz. Creio que talvez a ponte de ouro antecipada seria uma referência à desistência voluntária, dado que nela não houve ainda a execução completa do delito. Doutora, a ponte de ouro antecipada ela está relacionada à lei antiterrorismo. Ok. Alguma... Sim, excelência. Agora, é porque no caso da lei antiterrorismo, são punidos os próprios atos preparatórios. Então, como há essa punição que é uma punição excepcional no direito penal, porque ela vai além ela se inicia antes mesmo do início da tentativa, ela também permite que a desistência voluntária ocorra ali, quando dos próprios atos preparatórios, dado que seria incongruente não permitir a desistência voluntária de atos preparatórios puníveis, mas permiti-la posteriormente quando já se começou a tentativa do delito. Certo, doutora. Próxima questão, eu gostaria que a senhora, por favor, identificasse para mim as teorias que definem o momento de consumação dos crimes de roubo e furto e finalizasse com aquela que é adotada pelo direito penal brasileiro. Ok. Existem 3 teorias, excelência. Uma que afirma que a teoria da prerrêncio, que fala que basta que haja a inversão da posse. Então, havendo a inversão na posse, a subtração, ocorre a consumação do delito. Uma segunda teoria, além de exigir a inversão da posse, exige também que ela seja mansa e pacífica. E uma terceira exige essa subtração mansa e pacífica e que não seja ainda alvo de uma perseguição constante. Então, no caso, o direito brasileiro, ele adota a teoria da prerrêncio, ele adota a teoria segundo a qual o delito de furto e o delito de roubo se consumam no momento da inversão da posse, pouco importando se foi uma inversão que se durou, que se prolongou no tempo, ou que foi uma inversão que houve uma perseguição policial, ou mesmo no caso que tem até súmula do STJ a respeito das câmeras de vigilância em supermercado, mesmo que tenha sido tudo vigiado por câmeras de vigilância, se o agente consegue realizar essa subtração e é apreendido ao sair do supermercado, já temos aqui também o crime de furto consumado. E com a adoção dessa teoria, doutora, é possível falar sem tentativa no crime, principalmente de furto?
Porque de roubo a gente consegue ainda delimitar bem esses atos, né, executórios, mas em razão da violência. Mas e no de furto? Sim, Excelência, ainda é possível falar da tentativa, porque pode ocorrer casos de tentativa imperfeita, que é aquela na qual o agente não consegue, apesar de não consegue consumar o delito. Então, na verdade, eu tento realizar um furto e não consigo, de fato, furtar o objeto. Antes que eu obtivesse a posse dele, o dono, o proprietário do objeto, verifica a minha ação e, nesse caso, haveria um furto tentado. Um outro exemplo seria, por exemplo, daquele que tenta furtar a minha carteira enfiando a mão no meu bolso direito, mas a minha carteira está no bolso esquerdo. Então, houve também um furto tentado. A tentativa, ela só é incompatível com... não só, mas ela é incompatível com os crimes unissubsistentes. É aí que eu gostaria que a senhora tivesse chegado, e a senhora chegou, que o furto é um crime que é plurissistente, então ele é compatível com a tentativa. Eu gostaria que a senhora citasse 4 hipóteses previstas no Código Penal em que são aplicáveis o Instituto da Autoria Imediata. Ok. Excelência, o Instituto da Autoria Imediata, ele faz referência a quando o autor utiliza-se de um não culpável ou de uma pessoa que atua sem dolo, sem culpa, para o cometimento do delito. Então, uma primeira hipótese seria, por exemplo, aquele que faz uso de um menor de 18 anos para cometer o delito. Primeira hipótese. Uma segunda hipótese seria fazer uso de um inimputável por razões biopsicológicas, um louco, por exemplo, que não seria imputável. Uma outra hipótese diz respeito àquele que faz com que a pessoa cometa o crime em erro de tipo. Então, ele cria uma situação, é o exemplo dado pelo agente que modifica a bala da arma de festim para uma bala real numa peça de teatro. Então, o agente age em erro de tipo, sem saber. Uma quarta hipótese seria aquela referente ao agente que se vale de uma coação moral irresistível. Tá ótimo, já falou as 4 hipóteses perfeitamente. E a autoria imediata, ela exclui a coautoria e a participação? Depende, Excelência. Ela exclui em relação àquele que foi utilizado como instrumento, de fato. Na verdade, a pergunta é se é impossível a participação e a coautoria em caso de Não é impossível. É possível que hajam 2 coautores imediatos, por exemplo, que influenciam um terceiro que é utilizado como instrumento à prática do crime. É possível também que haja um autor imediato e um partícipe na atuação desse autor imediato, aquele que, por exemplo, induz alguém a ser autor imediato de um outro crime. Então, não é impossível. Tá ótimo, doutora. Eu agradeço muito as suas respostas. O doutor André Ubaldino vai continuar com a arguição. Tá bom? Obrigada, Excelência. Boa tarde, doutora Daphne. Boa tarde, doutor. A senhora me ouve perfeitamente? Sim, Excelência. Eu vou formular à senhora algumas perguntas relativas a princípios constitucionais e legais do processo penal. Vou apresentá-las à senhora em certa ordem, desejavelmente a senhora responderá na ordem em que lhe serão apresentadas, mas nada impede que a senhora a qualquer tempo reformule as respostas, complemente, reduza as respostas, altere-as ao sabor da sua conveniência e necessidade. Ok? Ok. E se porventura a senhora não entender algo que eu venha a lhe dizer, a senhora, por gentileza, me provoca para que eu reproduza a afirmação, tá? Ou a indagação, conforme o caso, porque como eu estou trabalhando remotamente, sempre há a possibilidade de que reste inaudível alguma manifestação minha. Ok? Ok. Eu pergunto reiteradamente ok, exatamente que eu não sei se estou sendo ouvido. Mas vamos lá. Doutora, eu gostaria de indagar inicialmente acerca do princípio da unidade que o direito processual penal brasileiro adota
Eu gostaria de indagar a senhora sobre o império de que Constituição ele foi imposto e em virtude de que ele foi imposto. Excelência, o princípio da unidade do direito processual penal, ele foi imposto, salvo o melhor juízo, pela Constituição de 1937. Na verdade, o Código Penal ele é de 1941, e até então existiam vários códigos de processo penal pelo Brasil. E o que acontecia existiam normas que eram pouco efetivas e extremamente gravosas ao réu, e não havia um respeito às suas garantias fundamentais, e, ao mesmo tempo, era passível de que houvesse decisões contraditórias dentro de um mesmo Estado. Então, havia um Código de Processo Penal para Minas Gerais, um Código de Processo Penal para São Paulo, e aí o Código de Processo Penal de 1941, ele busca exatamente essa ideia de unificar o processo penal, garantir que o processo penal seja uno em todo o Estado, garantir... Claro que o Código de Processo Penal de 1941 era um código de natureza extremamente repressiva, não era um código no qual o acusado possuía grandes garantias. Isso vem se modificando ao longo do tempo, posteriormente, principalmente a Constituição de 1988, e depois essas reformas de 2008, 2011, que vem ampliando as garantias do réu. Mas, no caso, Excelência, em 1941 havia essa busca por efetividade. Então, queria que o Código de Processo Penal fosse mais efetivo, conseguisse, de fato, implementar a prisão, implementar uma condenação, e aí ele foi unificado em todo o território nacional. Ok. Quanto ao princípio da comunhão da prova, eu gostaria de indagar a senhora o que significa e o que não significa o princípio da comunhão. Isto é, qual é a extensão do princípio da comunhão da prova? Excelência, o princípio da comunhão da prova afirma que, uma vez juntada ao processo, a prova não é mais do autor ou não é mais do réu, ela é do processo. Então, ela pode ser utilizada tanto em favor quanto contrariamente àquele que produziu a prova. Isso é válido para as provas testemunhais, para as provas periciais. Então, uma vez que é feita a colocação no processo, ela se torna uma prova do processo. Nesse ponto, é importante destacar que o princípio da comunhão da prova possibilita, por exemplo, não possibilita, por exemplo, que a defesa desista da oitiva de determinada testemunha, uma vez que ela seja indicada, porque aí ela passa a fazer parte do processo. Do mesmo modo, ela exige que sejam produzidas provas aptas a uma busca, hoje em dia não se fala mais em busca de verdade real, fala-se em busca de verdade processual, mas ele é voltado para essa ideia da busca da verdade processual. Então, permite-se, por exemplo, que caso a defesa não faça a indicação das provas no momento oportuno, que é a resposta à acusação, o juiz, posteriormente, a determine. Claro que ele não vai ter uma obrigatoriedade, dado que a defesa perdeu o momento preclusivo. A acusação seria na denúncia, mas há essa possibilidade, posto que a prova ela passa a ser uma prova do processo. Então, se a defesa desiste, por exemplo, de ouvir aquele que ela havia indicado, o Ministério Público pode dizer que não, que ele, por exemplo, quer escutar aquela pessoa que foi arrolada. E o mesmo pode ocorrer em sentido inverso. Eu sigo perguntando à senhora se é compatível o princípio do duplo grau de jurisdição com o foro por prerrogativa de função. Ok, Excelência. O princípio do duplo grau de jurisdição, ele não está previsto na Constituição da República, mas ele é uma norma supralegal, dado que previsto na Convenção de Costa Rica, e essa possui como ela trata de direitos humanos, ela possui essa hierarquia supralegal. Então, não haveria, a princípio, um óbice da adoção do princípio do duplo grau de jurisdição e o foro privilegiado, dado que a Constituição, por ser norma hierarquicamente superior,
pode restringir o princípio do duplo grau de jurisdição. Atualmente, quando se vê o STF tentando reduzir cada vez mais as hipóteses de foro privilegiado, se busca exatamente garantir esse princípio do duplo grau de jurisdição, deixando o foro privilegiado somente para aquelas hipóteses previstas na Constituição e fazendo uma interpretação restritiva dessas hipóteses, dado que elas acabam por restringir um direito do réu. Ainda é possível afirmar que, mesmo dentro dos casos que não há um duplo grau de jurisdição real, que são os casos dos foros de prerrogativa de função no STF, é possível a oposição de embargo de infringência ou embargo de nulidade, conforme previsão no regimento interno do STF, caso haja uma divergência no pleno. Então, consegue-se, assim, garantir os dois institutos. Claro que aqui nós estamos pensando em princípios constitucionais e é necessário adotar a própria hermenêutica constitucional que afirma que não existe princípio absoluto, que os princípios eles estão sujeitos a mitigações, eles estão sujeitos a serem restringidos por outros princípios de igual hierarquia, havendo aqui razoabilidade, necessidade e adequação, conforme ensinamentos do Robert Alexy. Então, eu não vejo uma incoerência ou uma incompatibilidade entre o duplo grau de jurisdição e o foro privilegiado, dado que essa é uma restrição válida a um princípio. Pois bem, a senhora falou aí em compatibilização de diferentes princípios constitucionais e, independentemente de onde se situem, se na Constituição ou no, ou no direito processual, na norma constitucional, na norma informacional, eu gostaria que a senhora me explicasse a eventual compatibilidade ou incompatibilidade, conforme o caso, entre dois princípios, que são o princípio da soberania dos vereditos e o princípio da vedação da reformatio impégios indireta. É uma questão prática que a senhora, como promotora de justiça, algum dia haverá de enfrentar. Rescinde-se o julgamento feito por um primeiro tribunal do júri, há um recurso manejado, ou melhor, há uma decisão e dessa decisão apenas a defesa recorre, rescinde-se a decisão tomada no primeiro julgamento e vem, então, o segundo julgamento. E aí eu gostaria de saber da senhora como é que se compatibiliza, se é que se compatibiliza, o princípio da soberania dos vereditos com o princípio da vedação da reformatio impégios indireta nesse segundo julgamento. A senhora vai enfrentar isso certamente. Vai, eventualmente, como promotora de justiça, sustentar um libelo, sustentar um pedido condenatório com a qualificadora, os jurados excluem a qualificadora, apenas a defesa não se conforma com a decisão e recorre, o tribunal rescinde essa decisão e vem, então, o segundo julgamento. A senhora vai sustentar a qualificadora que tenha sido recusada no primeiro julgamento? E se vai fazê-lo, vai fazer com fundamento em quê? E se eventualmente reconhecida pelo tribunal do júri, vai em grau recursal, em razões ou contra-razões, sustentar o quê? Compreendeu o problema? Compreendi, Excelência. É de ordem Excelência. prática, só teórica? Compreendi, Excelência. A situação é de fato complexa, dado que nós temos nessa questão dois princípios constitucionais, dois princípios importantíssimos e que, porque, querendo ou não, o princípio da reformatio impégios está conectado à ampla defesa. Então, são dois princípios de importância extrema no direito processual brasileiro. Creio que, nessa situação, a melhor solução é aquela prevista pela doutrina que afirma que, caso ocorra seja exigido que o júri faça um novo julgamento e esse novo julgamento não implique em uma pena mínima e uma pena máxima superior àquela que já havia sido proferida no primeiro julgamento, então, por exemplo, vai ter um novo julgamento de homicídio qualificado, novamente. Haverá uma vedação a uma pena maior do que aquela proferida pelo primeiro júri. A soberania dos vereditos vai continuar a ser atendida em seu grau pleno, e o juiz, nesse caso, vai simplesmente ter que manter o máximo de pena que tinha sido proferido no primeiro julgamento.
A questão fica mais controvertida quando houve um primeiro julgamento por homicídio simples e se torna, posteriormente, um homicídio qualificado, dado que é uma modificação na pena base, na pena mínima e na pena máxima. Nesse caso, o que a doutrina sustenta é que, para garantir a soberania do veredito, não seria possível, por exemplo, simplesmente afirmar que o juiz ficaria completamente limitado àquela pena anterior, porque ela não se coaduna aos novos patamares. Então, nesse caso, sustentaria que ela deve ter por base, pelo menos, a pena mínima agora do delito qualificado. Então, se havia um delito que foi apenado em 4 anos, mas agora nós temos um homicídio qualificado, que a pena... Posso prosseguir? Pode, fica à vontade. O senhor está com a palavra. Doutora Daphne, a senhora estava fazendo referência a se, por exemplo, o acusado no primeiro julgamento é condenado a 4 e depois a um crime que o sujeito a uma pena mínima de 6. Salvo engano, era esse ponto. Salvo engano, não. Era esse o ponto em que a senhora estava. Sim, Excelência. Nesse caso, eu estava me referindo quando há uma modificação da imputação do delito pelo Tribunal Adquem, e essa modificação pelo Tribunal Adquem impõe uma pena mínima maior do que aquela prevista para o crime anterior e maior do que aquela proferida pelo juiz do sentenciante na primeira oportunidade. Então, nesse caso, buscando compatibilizar o sistema com a soberania dos vereditos do júri, que deveria, sim, ter a possibilidade de julgar aquela qualificadora específica, creio que o mais interessante seria possibilitar que o júri julgasse aquela qualificadora e que ela fosse considerada pelo juiz sentenciante, mesmo que isso implicasse em um aumento da primeira pena, mas aqui esse aumento da primeira pena estaria limitado pelo mínimo previsto por aquela qualificadora. Então, nós tentaríamos aqui fazer valer a decisão do júri, pensando que se ele optou por a qualificadora, ela deve ter repercussão na pena, e, ao mesmo tempo, valer pela não reformácio impégios, ao passo de que ficaria restrita um aumento de pena exacerbado. Esse aumento de pena deveria se dar no mínimo para aquela qualificadora. Eu acho, Excelência, creio que essa seria talvez a melhor opção, tendo em vista a necessidade de compatibilização desses dois princípios tão importantes para o direito brasileiro. Eu pergunto à senhora para concluir. Essa mesma lógica de serem considerados no segundo julgamento, as qualificadoras recusadas do primeiro, ela também seria aplicável às agravantes, a eventuais agravantes? Excelência, seria aplicável a eventuais agravantes, mas, no caso das agravantes, não haveria a possibilidade de aumento da primeira pena que haveria sido imposta. Isso porque as agravantes elas podem ser conhecidas pelo juiz sentenciante de ofício. Então, se presume que, quando ele julgou pela primeira vez, ele já poderia ou já teria levado em conta aquelas agravantes. E elas não são julgadas pelo tribunal pelo júri em si. O júri ele se manifesta sobre a ocorrência do crime, mas as agravantes ficam a cargo do juiz sentenciante. Então, no aspecto das agravantes, não acho que seria possível o aumento da pena. Muito obrigado, doutora. Estou satisfeito. Boa sorte para a senhora. Presidente, eu concluí a inquirição. Muito obrigado, doutor André, doutora Maria Fernanda, do grupo temático 2. Na sequência, nós teremos a inquirição do doutor Henrique Carline Pereira. Mas, antes da transição, eu quero parabenizar a doutora Daphne Calabria da Silveira, cumprimentá-la por já estar participando dessa fase dos exames orais e desejar-lhe felicidades. E peço à Secretaria-Geral que tome as medidas sanitárias necessárias para que a gente possa acolher o doutor Henrique Carline Pereira
dentro da brevidade possível. Muito obrigado.